de Jorge Guimarães, que é um dos maiores especialistas brasileiros em dieta vegana, a equipe do Ação e Meio Ambiente também convidou outro profissional da área de nutrição, que não é vegetariano, para discutir os riscos e benefícios desta dieta. Carolina Pimentel, que é mestre pela Faculdade de Saúde Pública da USP, também contribuiu e deu sua orientação sobre o assunto. Uma dieta saudável é uma dieta balanceada e variada. Quer dizer que ela é adequada quantitativamente e qualitativamente, né? Ou seja, ela é adequada em energia, em macro e micronutrientes e acessa todos os grupos de alimentos. Vale lembrar que qualquer dieta ou qualquer padrão alimentar que exclua algum tipo de alimento, ela pode ter seus benefícios, mas ela também traz riscos importantes à saúde. Se ele escolheu ter um padrão alimentar vegetariano, nosso papel é minimizar esses riscos e não tentar modificar o padrão dietético, o modo como ele se alimenta. Existem muitos mitos com relação à proteína, ao ferro, com relação ao cálcio, no caso da dieta vegana, por não incluir os laticínios, mas não passam disso, né, de mitos. Então, proteína, onde que o vegetariano consegue a sua proteína? Leguminosas, que é a família do feijão. Feijão, lentilha, ervilha, grão de bico, soja e derivados são leguminosas. São muito ricas em proteína, em ferro e também no cálcio. As oleaginosas são as castanhas, amêndoas, semente de girassol, semente de gergelim, nozes, todos esses grãos que têm um teor de gordura mais alto, também são boas fontes de proteína, de ferro e de cálcio. O ferro nos vegetais a gente encontra principalmente nos vegetais verde escuros, né, e alguns cereais integrais também. E o melado de cana é uma fonte excepcional também. E na carne, mas na carne principalmente o ferro M, né, que é o que a gente, em comparação, seria o ferro sanguíneo, né, o ferro que está no sangue. Então a carne, vermelho, sangue, vermelho, esse ferro ele é prontamente absorvido. Ele tem uma alta biodisponibilidade. Já o ferro encontrado nos vegetais, ele é o ferro do tipo não M. Então ele tem uma baixa biodisponibilidade. Não quer dizer que todo vegetariano tenha anemia por deficiência de ferro, não. Como a gente, voltando a repetir, quando bem orientado, ele tem uma alimentação equilibrada. Até pelo alto consumo de ferro não M e pelo consumo de vegetais que aumentam a absorção desse tipo de ferro. Por exemplo, a vitamina C. Então é importante que o vegetariano ele consuma o ferro sempre associado a uma fonte de vitamina C. Vegetarianos não sofrem de anemia mais do que aqueles que comem carne. Então o mito de que o vegetariano seria anêmico ou mais fraco não passa de um mito. Aí pode vir a questão, mas é proteína, mas é uma proteína de tão boa qualidade. Tem ferro, mas não é um ferro tão bem absorvido. Essa questão da qualidade proteica, né, vem a falar proteína de alto valor biológico. De fato, a carne de um animal, ela tem todos os aminoácidos que são essenciais para o ser humano. Afinal de contas, é um músculo. O animal teve o trabalho de comer uma variedade de vegetais, concentrou os que interessavam no seu músculo e o humano vai lá e consome esse músculo. Isso não significa que os vegetais não sejam capazes de suprir. Vai ser difícil encontrar um vegetal com todos os aminoácidos, assim como tem o músculo de um animal. Mas você consegue todos os aminoácidos em vegetais diversos. Um vegetal tem o aminoácido A e B, o outro tem o aminoácido C e D em maior quantidade, e com a variedade você consegue esse equilíbrio. Então é possível conseguir proteína em quantidade e qualidade suficiente com uma dieta vegana. Aí vem a questão do cálcio com relação à dieta vegana pela exclusão dos laticínios, porque a gente foi treinado para acreditar que o cálcio é uma substância branca que sai do úbere de uma vaca, né? E não é. O cálcio ele está presente também nas castanhas, nas oleaginosas, nos vegetais verdes escuros e nas frutas. Aqueles que excluem o leite da dieta, eles devem aumentar as fontes de cálcio vegetais e comê-las longe das refeições principais, para que não haja uma competição entre cálcio e ferro. A gente orienta, por exemplo, que ele consuma fontes de cálcio no café da manhã e nas pequenas refeições, tipo lanche da tarde, lanche da noite. E as fontes de ferro no almoço e jantar associado a uma fonte de vitamina C. O maior medo, né, com relação à deficiência de cálcio, o estágio mais extremo, né, seria a osteoporose, que é uma perda severa de massa óssea.
E outro dado bem contundente, né, vem de um estudo que mostra que os países que têm mais osteoporose, maior incidência de fratura de quadril, que é o principal indicador para a osteoporose, são justamente os países que consomem mais laticínios. É também um problema de carência nutricional, ou seja, de deficiência do consumo de cálcio, que não necessariamente acontece muito nessa população em questão, né, nos vegetarianos. Eles conseguem acessar, principalmente os ovolactos, né, eles conseguem acessar tranquilamente a quantidade de cálcio. Ou seja, consumir mais laticínios não é nenhuma garantia contra a osteoporose. A osteoporose não é uma doença de deficiência, né? A osteoporose é uma doença de excesso, não é por uma baixa ingestão de cálcio, mas por um consumo excessivo daquilo que faz com que a gente perca cálcio, que é justamente a proteína. O consumo excessivo de proteína causa uma acidificação no sangue, o que causa uma perda de massa óssea. No próximo bloco, nós vamos ver quais os cuidados que se deve ter ao adotar uma determinada dieta.